Bem-vinda, bem-vindo a um outro episódio do podcast da Realisce. Hoje a convidada é a Juliana Baroncelli, nutricionista e criadora de conteúdos. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, André. Muito feliz de estar aqui nesse projeto lindo e fazer parte da família Realisce. Que bom, muito obrigado, Juliana. Quer contar um pouco sobre você, sua profissão, sua jornada, enfim, de onde quer começar? Pode ser, é uma pergunta difícil, né? Mas a gente pode ir talvez de trás para frente, né? Me conectei com a Realisce porque me sinto como uma engajadora das questões socioambientais. E hoje criadora de conteúdo, se assim posso dizer, tentando promover, né, mais saúde e sustentabilidade nas redes, em busca dessa regeneração que acho que todos nós trabalhamos, né? Mas o começo dessa história, então, veio através da nutrição. Então, a nutrição veio para mim através do vegetarianismo. E eu já era vegetariana, sou vegetariana há uns 9 anos, vou completar, eu acho, esse ano, já tive momentos veganos, enfim. Mas através, então, do vegetarianismo, que acho que foi meu primeiro despertar, assim, para ampliação de consciência, eu encontrei aí um caminho de maior empatia, né, com os animais, com o meio ambiente, comecei a entender um pouco mais dos impactos, né, da nossa alimentação. E aí, através do vegetarianismo, eu entendi que a alimentação poderia ser sem produtos de origem animal e como que poderia ser saudável para nós, né, através do vegetarianismo. E aí eu comecei dentro de mim, né, porque assim, você para de comer carne, as pessoas começam, ai, vai ficar anêmico, e as proteínas, bababá. Daí eu comecei a estudar por conta própria como que eu poderia me alimentar de forma saudável sem animais. E aí eu descobri a nutrição. E aí eu tava na escola ainda, decidi que eu ia fazer nutrição, e aí fui estudar, me apaixonei pela área. E sempre foi, então, um caminho mais pela nutrição vegetariana. E aí, através desse caminho, outros, vamos dizer, despertares foram se ampliando dentro de mim, e principalmente as questões ambientais. E aí, eu fui entendendo que também para a gente estar saudável, a gente também precisa de um ambiente, um meio ambiente saudável. E as coisas foram cada vez mais se conectando. Então, hoje, eu fiz especialização em nutrição funcional, que a gente tem um olhar mais integrativo do ser humano, e uma preocupação também com o meio ambiente, né? Porque não tem como a gente estar saudável se o nosso planeta está doente e vice-versa. E, enfim, então esse é um pouquinho da minha história e Já onde eu tenho me encontro. muitas perguntas, curiosidades. Então, com quantos anos você se virou vegetariana? Assim que também o público pode fazer a conta de quantos anos tem, sem te perguntar Né? quanto. Sem me perguntar quanto. Mais ou menos. Eu parei de comer carne com 15 anos. E aí, na verdade, dentro da minha casa, eu já tinha inspirações, porque a minha mãe e minha irmã já eram vegetarianas e morava Ah, só nós três. Então, na verdade, eu era a única que comia carne dentro você da era minha única. casa. Que interessante. Que Às vezes é oposto, né? é uma história mais atípica, né? Ah, E a minha irmã, ela parou de comer carne porque ela sempre foi fissurada pelos animais, apaixonada. E a minha mãe, espírita kardecista, sempre teve também uma conexão mais com em termos de energia, do sofrimento animal e tudo mais. E aí a minha irmã entendendo, né, a indústria da carne e todos os seus problemas, ela decidiu parar de comer carne e minha mãe já não gostava muito de carne, comia mais frango, peixe, foi parando aos poucos junto com a minha irmã e eu fui crescendo vendo isso. Só que, assim, primeiro eu achava muito inspirador, né? Eu entendia a relação de ser animais e eu consumi-los e o sofrimento e tudo mais, mas eu não entendia o nível de impacto, vamos dizer assim, da cadeia, né? Alimentar, da produção, da indústria, a nível também ambiental. Enfim, conforme eu fui tomando consciência, entendendo, aí um momento que, assim, eu gostava, amava carne, eu posso dizer que ainda gosto, né? Não é como se você parasse de gostar. Mas aí eu entendendo toda a problemática desse de parar de comer, e aí, enfim, foi indo. No tempo de pandemia eu fiquei também vegana, assim, reduzi todos os produtos de origem animal, mas aí foi assim a minha história.
Interessante. E depois da escola você foi à universidade, em uma universidade e na faculdade de nutrição. Uhum. Fui fazer faculdade de nutrição, então entendendo que eu precisava repor vitaminas, minerais, porque vegetarianismo deixa anêmico e tudo mais, eu comecei a me interessar mais dos impactos dos alimentos no nosso corpo, como fazer para ter uma alimentação saudável. Eu também sempre fui muito dos esportes, assim, então enfim, hoje corro, mas eu fazia natação, na faculdade joguei handball, várias coisas assim. Que jogou na faculdade? Handball. Ah, Handball. eu jogo com a mão, né? Isso, tipo futebol Como com a futebol mão. com a mão. Enfim, entendendo como ser saudável, né? E através dos alimentos a gente ter uma vida saudável, eu descobri a nutrição e aí fui fazer a faculdade. Que dura 3 anos. 4 anos. 4 anos. E depois disso, uma especialização. Isso, daí fui para pós-graduação em nutrição funcional. E aí, funcional vem o nome funcional é para funcionalidade do nosso corpo. Então, é como se fosse uma clínica geral, né? A gente estuda em diversas doenças, em diversos aspectos, assim, ambientes do corpo, mas buscando com que esse corpo funcione da melhor forma possível. Então, é como se eu brinco com os pacientes que a gente faz vários ajustes na rotina, nos hábitos, na alimentação, para que o corpo funcione em sua máxima potência e que assim a gente previna doenças e tenha mais qualidade de vida. Muito interessante. Como você define a doença? Doença, é difícil essa pergunta, né? É como se fosse, na verdade, a não saúde, né? Quando algo não está funcionando bem. Entrando em termos como se fosse uma máquina, nosso corpo é como um carro que de repente sofre com alguma coisa e não está funcionando muito bem. E aí a gente precisa trabalhar aquilo, de repente fazer um ajuste, trocar uma peça, né, colocar um óleo, enfim, e para que funcione melhor, né, funcione na sua máxima potência. Mas aí, doenças a gente pode colocar em vários aspectos, né? A gente tem as clássicas doenças físicas, hoje muitas questões também mentais, e aí justamente a nutrição funcional tem esse olhar de que não é só o aspecto físico também da pessoa, né? Não basta você estar com um físico ótimo, você tem que estar saudável também no seu psicológico, no seu emocional, no seu social, então é importante ter relações, o seu ambiente, né? E aí falando de meio ambiente também precisa estar saudável, né? Então o solo precisa estar saudável, o ar, a água, para que a gente tenha realmente o termo saudável e saúde sendo como um todo. E você exercita a profissão de nutricionista há quanto tempo agora? Sim, faz 3 anos que eu atendo, assim, dessa forma que eu atendo hoje, né, em consultório e também atendo online, no tete-a-tete com o paciente, mas desde a faculdade eu já fazia alguns outros trabalhos, eu trabalhei com 2 nutricionistas, trabalhei muito também no marketing digital, então esse viés de criação de conteúdo veio muito daí. Durante a faculdade, inclusive, a gente não tem muito a questão de vegetarianismo na grade curricular. Eu não sei hoje em dia, mas quando eu fiz faculdade, não era algo que a gente trabalhava tanto. Tá aí uma frustração minha na universidade, porque eu entro vegetariana na faculdade e aí preciso entender enfim, estudar os aspectos, né, de carne, de ovos, leites, enfim, e aí eu fiquei um pouco frustrada, mas dentro da faculdade eu fiz parte de uma liga de nutrição vegetariana, que é um grupo de estudantes, e aí foi onde eu me encontrei na faculdade, e aí dentro dessa liga a gente promovia eventos, criação de conteúdo nas redes sociais, várias coisas assim, e eu era diretora de marketing, então acho que ali que foi o início da criação de conteúdo. E aí, depois, durante a faculdade, trabalhei com 2 nutris, mais voltadas nessa parte mesmo de criação de conteúdo e marketing digital, mas também as 2 atendiam, então também tinha a parte, né, de nutrição com o paciente. E aí, enfim, eu comecei a atender depois, né, que eu estava na pós-graduação.
E hoje eu atendo aqui em São Paulo presencialmente e online, daí a gente consegue atingir o planeta todo. E mais voltado para o público mesmo vegetariano, vegano, não só esse público, mas por identificação das pessoas, acaba sendo o maior público que eu atendo mesmo. Qual é a razão principal para as pessoas chegarem até você? Ai, eu acho que um clássico da nutrição é o emagrecimento, né? Não tem como, assim, eu brinco com os pacientes, às vezes, quando a pessoa entra em contato e fala assim, né, que eu converso, quais são os seus objetivos, né, o que te traz até mim? A pessoa fala assim, saúde, qualidade de vida. Eu falo, nossa, Uau! que incrível, né? Porque, infelizmente, a estética, ela é muito presente, né, e essa relação do corpo e a questão sempre mais proeminente do emagrecimento é o que mais leva as pessoas à nutrição. Mas a nutrição, ela pode ser muito mais também preventiva, né, para realmente saúde, qualidade de vida, para criação de hábitos que, independente de qual o objetivo do paciente que vem até mim, eu tento desconstruir algumas coisas, tirar essa ideia também de estética e de emagrecimento e tentar trazer para a saúde, para o saudável, para essa criação de hábitos saudáveis e, enfim, sustentabilidade também. Mas com certeza o emagrecimento é o que mais traz. E são pessoas que já são vegetarianas ou veganas ou querem fazer esta transição? Tem os dois tipos. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas em transição, porque eu me vejo muito nelas, né? Quando eu fiz transição e tudo mais. E aí tem muitas dúvidas. Mas eu tenho pacientes veganos, tenho pacientes vegetarianos, tenho pacientes que às vezes transitam do vegetarianismo para o veganismo, tenho pacientes que às vezes, né, são onívoros, comem de tudo, mas aí acabam virando vegetariano no meio da história. Então, eu atendo, como eu falei, também pessoas que comem carne, sem problema nenhum, mas eu sempre trabalho a questão da carne e enfim, todas as questões envolvendo produtos de origem animal, assim como outras em termos de saúde, né? Então, eu não posso dizer para a pessoa que ela pode comer hambúrguer toda hora, açúcar de monte e que vai ser saudável, assim como a carne, né? Então, eu trago mesmo os dados de saúde, falando que realmente seria interessante, né? Por exemplo, embutidos, evitar ao máximo na sua alimentação, porque realmente tem muitos aditivos químicos e já é comprovado cientificamente, não sou eu que falo, é o OMS, de que está a um nível de propensão para câncer, assim como o cigarro. Então, embutidos devem ser evitados ao máximo. Carne vermelha também seria interessante, redução, né? Eu recomendo para os meus pacientes até 3 vezes na semana, e aí a gente trabalhar com outras fontes de proteína e intercalando também com carnes mais magras, e também as fontes vegetais, né? E aí eu sempre também coloco uma opção vegetariana, eu trago... acho que a função muito da nutrição, do nutricionista, é ajudar o paciente a expandir, né, esse horizonte de possibilidades. Porque quando os pacientes vêm, e principalmente essa coisa de emagrecimento, eles acham que é muito a restrição, né? Então, quantos pacientes vêm assim, eu já me despedi do não sei o que lá, porque eu sei que agora eu não vou poder comer mais. E aí eu falo assim, calma, você pode comer tudo que você quiser nessa vida. Mas a gente vai trabalhar com equilíbrio. E aí, quando eu mostro também um outro horizonte, né, das possibilidades de uma alimentação que seja saudável e individualizada para ele, dentro da rotina, que cabe, que a pessoa começa a falar, nossa, eu tô comendo bem, né? Tipo, não tá me faltando nada, tá tudo bem, não tô me restringindo e tá conseguindo alcançar os objetivos. Aí a gente começa a ver os resultados, né? Isso é bem legal. Muitas pessoas têm uma dieta muito limitada, não é mesmo? Uhum. Comem poucas variedades de produtos, sobretudo pouquíssimas verduras. Sim, esse é um grande problema. Na verdade, acho que é o maior problema hoje em dia em termos de alimentação. As pessoas estão comendo muito ou pouco em quantidade, mas muita comida que não tem nutriente. Então, que a gente chama de calorias vazias. Então, são alimentos como os pacotinhos, né? Alimentos industrializados, os fast foods, alimentos que
estão muito expostos pra gente e são muito palatáveis, são muito gostosos. E custam mas muito pouco. Custam Tem muito pouco. Pacote de biscoito ou bolachas, né? Como se fala? Super baratos. R$3. E que não tem nutriente nenhum. Então, aquilo é cheio de substâncias químicas. Às vezes tem produtos... Nossa, ontem mesmo uma paciente me mandou foto de um rótulo. Ah, o que você acha desse produto? Não tinha um ingrediente que tinha um nome de comida, sabe? De alimento. Era só coisas químicas. Então, é maltodextrina, é aditivo não sei o quê, corante não sei o quê. Então, é um monte de coisa química que tá ali envolvida, que te faz se sentir bem, porque isso libera, né, hormônios de prazer no nosso corpo. Endorfinas, né? Exatamente. E isso é viciante pra gente. E aí a indústria produz um monte disso. É barato, então o acesso assim, para a maioria da população é muito fácil. Mas que você não se nutre, né? Então, você não tem vitaminas, minerais, vocês não têm nutrientes com isso. E aí, por outro lado, a gente vê o aspecto dos alimentos in natura, né? As frutas, verduras, legumes, caindo, né, no consumo das pessoas. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos industrializados e consumindo menos produtos in natura, que é o que a natureza nos dá. E aí, isso tem um problema gigante, que é o que a gente está vendo o resultado. Hoje em dia, as doenças que mais matam do mundo são as doenças crônicas não transmissíveis, que é o câncer, é a diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças do coração, Diabetes. Enfim. Exato. Então, todas essas doenças são as doenças que mais matam no mundo e que, infelizmente, elas matam aos poucos também, porque você vive anos e anos sofrendo com essas doenças, tomando remédios, sendo aí, né, refém da indústria farmacêutica. E elas são doenças totalmente, assim, que você consegue se prevenir, né? São preventivas, porque elas são construídas. A gente tem dados de estudos que mostram que, por exemplo, um diabetes, ele é construído por 10, 12 anos. Então, não é um dia que você comeu um donuts que no dia seguinte você tem diabetes. Ou então, como a gente chama doenças da idade, né? 60 anos você ganha de presente um diabetes. Não, você construiu essa doença através de hábitos não saudáveis, né? Então, é um sedentarismo, é alimentação desequilibrada, é muito estresse, né, vícios, enfim. Então, tudo isso envolvido por anos, né? A constância leva a essa criação dessas doenças. E aí, hoje, o que a gente tem aí na nutrição como missão é tentar fazer com que as pessoas se alimentem mais das coisas que vêm da natureza, né? Dos alimentos in natura, de frutas, legumes, verduras, e menos desses produtos industrializados. Porque aí a gente faz um movimento contrário. A gente traz um monte de nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais. Meus pacientes são cansados de ouvir eu falando assim, que tem que comer mais vegetais e os compostos bioativos, antioxidantes. Que é isso, compostos bioativos? Fala a câmera também, para que não... Eu sou a louca dos compostos bioativos e antioxidantes, porque são nutrientes, né, são substâncias, na verdade, que só os vegetais têm. Então, só aquilo que vem ali da natureza, da terra, tem. Por quê? Porque as plantas, elas criam essas substâncias para autodefesa na natureza. E aí, quando a gente consome, a gente é beneficiado com essas substâncias que ajudam o nosso corpo, potencializam certas funções. Então, por exemplo, uma função super importante do nosso corpo é a detoxificação, que é jogar para fora as toxinas. A gente está o tempo inteiro consumindo toxinas, né? Então, através de estresse, através da poluição do ar, da água, dos agrotóxicos do alimento, enfim, a gente está consumindo um monte de toxina. E o nosso corpo metaboliza, entende que aquilo não serve pra gente e que precisa ser jogado para fora. Para isso, ele demanda de vitaminas e minerais e esses compostos bioativos que ajudam, potencializam o nosso corpo a ter essa função de jogar para fora, de excretar, de detoxificar. Então, é super importante para a gente, pensando em prevenção de doenças, é realmente muito importante. E não tem pacotinho nenhum que tenha isso, a não ser suplemento, né? Aí pode ser um pacotinho de suplemento. Mas da onde vem é dos alimentos que vêm da terra. Então, é das frutas, dos legumes, das verduras.
Eu entendo porque você se apaixonou deste setor, porque é muito amplo, É muito amplo. interessante, é muito mais complexo Uhum. e diverso de quanto se possa imaginar. As verduras, esta capacidade da verdura de curar, de deixar nosso corpo mais sano, porque se limpa, não, das toxinas, Uhum. também cada verdura tem suas características diferentes que nós catalogamos como sais minerais, como Uhum. vitaminas. Então é muito importante comer verduras e frutas Variar, com variadas, né? certeza. É, aquela história, né, que a avó fala do prato colorido, é realmente verdade. Então, esses compostos bioativos, inclusive, têm muita ligação com a coloração. Muitas vezes eles vêm mesmo com esse aspecto de corante nas coisas. Então, como a cúrcuma, que tem aquela cor, né, tem a curcumina, como de repente os carotenoides que vêm dos vegetais alaranjados, tipo a cenoura, a manga, o mamão, como por exemplo o resveratrol da uva que traz aquele azul, roxo, né? E enfim, então esse colorido é muito importante, essa diversidade é muito importante. E aí eu sempre indico para os pacientes de variarem os alimentos, né? Então é muito importante, como eu tô falando, cada um tem a sua especificidade, a gente variar. E aí a natureza, ela é perfeita, porque ela traz em cada época do ano algo para nós. Então, me apaixona muito essa coisa de trazer nós, seres humanos, como parte da natureza também, nas minhas consultas, para as pessoas entenderem o quanto é importante, né? Porque esse aspecto de não saúde nosso também vem muito desse distanciamento nosso da natureza. E viver em sintonia mais com a natureza, também respeitando, né, as estações do ano e aquilo que a natureza nos dá, é de uma inteligência muito grande e da gente voltar a ter realmente esse equilíbrio com a natureza, viver nessa sintonia e ter mais saúde. E aí, enfim, eu indico muito para os pacientes de tentarem respeitar o que a gente chama de sazonalidade dos alimentos, que é essa época dos alimentos. Se você for na feira, é mais fácil de você identificar do que no mercado, porque no geral no mercado a gente tem de tudo o ano inteiro, né? Mas na feira geralmente a gente tem mais aquilo que é da época. Costumam ser os alimentos, inclusive, mais baratos, porque tá dando muito mais, né? Então agora, por exemplo, se você for, você vai encontrar muito mais manga, muito mais goiaba do que em julho, né? Então essa inteligência nossa de também tentar respeitar a sazonalidade dos alimentos é benéfico para o nosso bolso, para o meio ambiente e também para a nossa saúde, que aí esses alimentos vão estar na sua potência máxima também, com muito mais compostos bioativos, mais nutritivos, com provavelmente muito menos química, porque se eles estão na época do ano, não precisa de muitos agrotóxicos, precisa de menos. Sobre isso eu tenho minhas Temos dúvidas, nossas mas dúvidas, com certeza. Sempre recomendo também que, se possível, comprar orgânicos, agroecológicos, mas no nosso país ainda tem acesso um limitado. acesso muito. Porque realmente eles têm um custo mais elevado, mas tem muito valor, né, nesse preço. Enfim, mas aí isso fica para outra conversa. E aí, de qualquer forma, tentar diversificar é importante, de trazer realmente esses nutrientes na sua máxima potência e ajudar também a você ter um equilíbrio melhor no seu prato. Então, quanto mais variado esse prato colorido, mais nutrientes você vai ter. E aí, mais uma vez, também comparando nossa saúde com a natureza, eu falo muito dessa diversidade como a biodiversidade que a gente fala na natureza. Então, quanto mais diverso for, né, que nem se a gente pega uma floresta, ela é totalmente biodiversa, né, cheia de coisas, que a gente estava falando da Amazônia antes de começar o podcast. Quanto mais biodiverso mais em equilíbrio, tá? Mais em sintonia. Então, essa diversidade é super importante. É diferente de uma monocultura. O que acontece quando você abre, né, uma área verde e faz uma monocultura? Um monte de praga começa a aparecer, porque aquilo não é saudável, não está em sintonia com a natureza, então você causa um desequilíbrio. O nosso corpo é muito parecido. Se você come sempre as mesmas coisas e não varia a sua alimentação, você tá dando sempre os mesmos nutrientes ali, ou não dando nutriente nenhum, né?
né? E daí, uma hora você vai ter algum tipo de prejuízo. Então, vai ter carências nutricionais, ou até mesmo o que eu mais pego em consultório são os problemas intestinais, porque daí você está alimentando uma microbiota ali no seu intestino que não está te ajudando, pode estar te prejudicando. E aí começam também algumas outras doenças, podem começar algumas outras doenças através dessa microbiota desequilibrada no seu intestino. E aí, enfim, com essa variedade, a gente consegue ter muito mais nutriente e também ter uma microbiota mais saudável. Interessante o que você falou, que a planta tem elementos para se proteger, né? Na biodiversidade, onde espontaneamente cresce. E é por isso também que se fala que as punks, que são as plantas... alimentícias não convencionais. Obrigado. São ainda mais preciosas para nós, porque elas conseguiram sobreviver naquele no espaço, caos, às né? vezes. Isso é totalmente verdade. Plantas alimentícias não convencionais, né? Se você não conhecer, são plantas que podemos comer, mas que não são comuns, né? Então, geralmente a gente não encontra no mercado para comprar. Não são comuns na agricultura. Na agricultura, ou pelo menos em determinadas regiões não são tão comuns. Mas que elas podem estar no seu quintal, na rua, né? É muito comum a gente ver Major Gomes crescendo no meio das calçadas aqui em São Paulo, Ora Pronobis, que também é riquíssima, Taioba, enfim. Então, sim, essas punks, elas têm essa força de crescer em lugares, assim, inusitados. Então, elas têm realmente muitos nutrientes, muitos compostos bioativos. E aí eu também acrescento de que os alimentos orgânicos também têm muito mais compostos bioativos, porque a gente não usa toxinas, né, para matar as pragas e deixar eles crescerem naturalmente. Então, as plantas têm essa capacidade, né, sem interferência, de ter como se fosse um sistema imune mais forte. Então, é como se fosse a gente. Eu sempre faço essa comparação. Se você cresce tomando um monte de antibiótico, você tem um sistema imune muito menos forte, né? Muito mais fraco. Você acaba crescendo uma pessoa muito mais suscetível a doenças do que uma criança que, por exemplo, não utilizou agrotóxicos, não utilizou antibióticos e cresceu tendo em contato com as coisas e tudo mais. Você cria mesmo esses anticorpos e fica muito mais forte. E sobre os suplementos, Uhum. o que você acha sobre isso? Depende. Suplementos, né? Hoje em dia tem vários pacientes que chegam já falando, né? Eu vim aqui porque vamos tomar creatina, vou começar a academia, vou tomar não sei o quê. Calma, vamos ver se é necessário. O suplemento, ele é a mais do que o alimento. Então, é assim, quando tem alguma necessidade que a gente não consegue através da alimentação, a gente pode suplementar para ter esse acréscimo. Então, por exemplo, você tem uma anemia por ferro, tem uma carência de ferro, você precisa suplementar o ferro, porque só através da alimentação não está dando conta. Então, naquele momento, né, é como se fosse um medicamento. A gente tem meio que data para entrar, data para sair, né, e tem um objetivo do porquê daquilo. É claro que tem suplementos que a gente acaba utilizando por versatilidade na nossa vida. Então, por exemplo, o whey protein ou a proteína vegetal, né? O suplemento de proteína. Hoje em dia a gente utiliza muito comumente, né? Como se fosse... Hoje parece que nem é suplemento, é alimento mesmo, né? O whey protein. Porque é muito versátil, é muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu falo para os pacientes, não é que você tem que sair da academia já achando que você tem que bater um shake e tomar o suplemento de proteína. A gente vai colocar na alimentação, né, no plano alimentar, se for necessário e fazer sentido para a sua realidade, para a sua individualidade. E eu costumo também acrescentar em momentos de lanches, né, em acrescentar em alguma refeição e não como um negócio para você ficar tomando adoidado, né? Então, acho que assim como várias coisas no nosso sistema, é a indústria que coloca essas coisas, né, como se fosse super necessário. E hoje, por exemplo, com essa coisa do high protein, né, que virou
tudo que você coloca na embalagem que é proteico, você vende mais. Então, assim... Tem uma obsessão das pessoas sobre isso, Uma né? obsessão enorme, assim. Quantas pessoas chegam pra mim e falam assim, recordatório alimentar, quando a pessoa me conta o que ela come, né? Eu almoço uma proteína e uma salada. Não, pera. Que você ama? Eu como um frango. Tá, então você come frango, você não come uma proteína. Então a gente tá com uma coisa assim. Um carboidrato, as pessoas já chegam assim, sabe? Não, você come batata, você come arroz, você come feijão, sabe? Então a gente tá com uma obsessão. E claro, acho que tem muito a ver com a questão da internet, né? Porque as pessoas têm muitas informações chegando. E aí isso causa também essa obsessão por algumas coisas assim, específicos. Mas suplementos, eu digo que é como um medicamento, né? Tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, fazer sentido para aquele momento, ter um objetivo e não só tomar por tomar. Eu li que os suplementos tomados de forma estável nos anos, como você falou, não se ganha saúde em um mês, como não se perde. Tira a capacidade do corpo de tomar os nutrientes dos alimentos. Isso é interessante, porque, assim, não é uma coisa... Eu não sei, não tenho dados científicos assim para te dizer, para te dizer exatamente que isso acontece, mas faz sentido por feedback do nosso corpo. Então, por exemplo, hoje outra coisa que também tá muito, assim, falada, tá sendo muito utilizada e como se fosse nada, mas que eu acho bem preocupante, é a utilização de hormônios. Então, os hormônios é algo que, sim, a gente sabe que conforme você toma hormônio, o seu corpo entende que ele não precisa produzir. Então, ele entendendo que ele não precisa produzir, ele diminui essa produção. Num corpo saudável, você tirando o hormônio, o seu corpo se autoequilibra, né? Por feedback. Então, não tem mais aquilo, eu preciso produzir aquilo. Assim como, enfim, enzimas, várias coisas no nosso corpo. Mas faz sentido quando você, né, toma muito de uma coisa, o seu corpo entender que, de repente, ele não precisa absorver mais daquilo, porque já tem muito chegando. Agora, te dizer que, né, eu tenho um dado científico quanto a isso, eu não tenho. O que eu tenho para te dizer que é verdade é quando o teu corpo está numa necessidade, ele tem uma inteligência de melhor absorção de alguma coisa quando ele tem uma necessidade. Então, isso sim acontece, mas o corpo precisa estar saudável para isso também acontecer. Porque se o corpo também está muito inflamado, cheio de coisas, ele está num caos que ele nem sabe o que ele precisa e o que ele não precisa, entendeu? Ele está como se fosse só precisando sobreviver. Então, enfim, tá aí essa investigação da nutrição funcional para rastrear e entender aonde precisa fazer os ajustes. Hormônios de que tipo? Hormônios, hoje em dia, os esteroides, né? Então, assim, com essa coisa toda da estética que eu tava te falando, do emagrecimento, e hoje tem muito também, além do emagrecimento, essa coisa de um corpo mais musculoso, né? Então, forte. Hoje em dia tem muitas pessoas utilizando mesmo hormônios, né? Os famosos anabolizantes, enfim, fazendo hormonização como se fosse, né? Tomar um remedinho e tudo mais. Suplemento. Isso não é legal. Claro que dependendo da pessoa, se você fizer um acompanhamento certinho com o médico, uma coisa certa, às vezes é recomendável, às vezes é necessário, mas as pessoas estão fazendo para além de questões de saúde, sabe? Sim, para os músculos mesmo. Estética, sim. Eu escutei um podcast com um culturista, esperto também deste mundo, e ele fez um elenco de todos os efeitos negativos e são assustadores, são absurdos os dos esteroides, mas ele conscientemente decidia de tomar de forma regular. Então, a pessoa, ainda assim, se ela faz com consciência,
tá por sua conta e risco. É, mas tipo fumar. Sim, mas é um pouco diferente, porque os esteroides levam a pessoa a ser muito mais agressiva. Sim, então, isso é um ponto bem importante. então é tem verdade. também com o outro. Claro, o fumo Bebida. tem o problema do humo, né? Mesmo, que pode incomodar, mas... Sim, mas faz todo sentido. Eu acho que o maior problema é que as pessoas fazem sem ter essa consciência de que realmente pode trazer impactos. É igual o anticoncepcional. Eu atendo muitas mulheres e, assim, a maioria delas já tomou em algum momento anticoncepcional. E é muito comum para nós mulheres chegar, assim, primeira vez no ginecologista, você já sai com uma cartelinha. Você não entende nem por quê. E assim, não é culpa sua. Às vezes você tem 13 anos, 14 anos e você não tem nem consciência do que é menstruar, do que é um ciclo menstrual. E aí o médico, a tua mãe, enfim, te falam para tomar anticoncepcional, você toma. Aí corta para 10 anos depois. Geralmente é essa a história que eu tenho em consultório. Muitos anos depois de uso de anticoncepcional, com uma outra cabeça, com uma outra maturidade. E aí você questionando, por que eu tomo isso, né? O que eu tô fazendo com o meu corpo? E o anticoncepcional são hormônios, né? E aí, como eu tava te falando dessa questão do feedback, do corpo e tudo mais, pensa que é um corpo que ainda tá em crescimento, em amadurecimento, né? Se você tem ali 13 anos, né? Corta para seus 20 anos, enfim, você tá numa fase ainda de desenvolvimento. E aí você tá tomando um monte de hormônio que pode causar várias coisas no seu corpo e acho que a principal delas é fazer com que o seu corpo natural não funcione direitinho, né? E aí lá na frente você pode ter vários outros prejuízos. Então, assim, só que aí o médico que te deu a cartelinha, ele não te fala tudo isso. E aí, quando você vai descobrir, você geralmente já passou por muitos anos daquilo, né? Por isso que eu falei que se a pessoa ainda faz com consciência, é por conta e risco. Menos, claro. Inclusive, os anticoncepcionais são tomados por mulheres, né? Não por homens. Podia ser oposto. Sim. Pergunta. Hoje a gente não tem, assim, muitas alternativas para o homem, né? Já foi até testado, teve um podcast que, inclusive, eu ouvi. A gente tá bem podcast, né? Ouvindo várias coisas, né? Os dois falaram. Mas eu ouvi falando que, inclusive, em um momento, assim, da história nossa, fez-se o teste, né, de anticoncepcionais para homens e tudo mais, mas aí já era um momento que estava tão disseminado o anticoncepcional para mulher, que daí isso não é colocado, assim, em pauta, vamos dizer assim. E, querendo ou não, é uma questão de sociedade, né? A mulher é muito colocada ali, vamos dizer, a serviço, né? E aí, enfim, muitos anos de história pra gente sair desse lugar de serviço, mas eu acho que vem muito dessa raiz, assim, de com certeza. mulher, né? Patriarcado, machismo. Exatamente. Nossa, fomos longe. Sim, retomar os passos, mas tudo muito interessante. Muito. E ver, porque tudo conectado são todos alimentos, né? Ar, água, Sim, a comida. Sociedade, né? Essa emoção, a sociedade, a cultura, as ideias, são todos nutrientes. Com certeza. Inclusive, acho que essa visão, né, muito funcional e como se fosse uma medicina integrativa que eu tenho de abordagem com os meus pacientes, eu escuto constantemente como a minha consulta parece uma terapia. Porque claro. a gente conversa sobre várias coisas e às vezes, né, por exemplo, a pessoa entra, como eu te falei muito, quero emagrecimento, e não consegue emagrecer porque tem uma relação muito ruim com os alimentos. E aí a gente tem que buscar a raiz dessa relação ruim com os alimentos. E às vezes vai ser algo que não é nem dela, é de, sei lá, a família que sempre falou de alguma coisa, que comentou do corpo dela, vem de um comportamento alimentar que ela criou, sei lá, durante a infância, o que for. Então, às vezes, a gente precisa ir um pouco longe, assim, para chegar em lugares importantes para a gente conseguir trazer para a consciência e aí, de repente, conseguir ter hábitos mais saudáveis e ter os resultados que a pessoa espera. E você gosta desta parte também de psicóloga?
Eu gosto. Eu confesso que já teve momentos que eu pensei, pô, de tantos pacientes falarem, né, assim, nossa, você tem toda uma abordagem holística e parece uma terapia e tudo mais, e eles falam que eu, sei lá, transmito uma paz, uma coisa assim. Aí eu já pensei até em algo assim, mais de psicologia, mas não sei. Hoje em dia eu penso mais de ir para uma área mais ambiental, assim, mais focada em sistemas alimentares. Então, Bom, vamos lá então. vamos lá, então. Vamos já lá, me explica Engatar. isso. Eu, conforme foi, né? Então, contei um pouquinho da minha história. Daí, hoje, em dia, faz 3 anos que eu atendo no consultório. Mas, durante esse tempo, eu fui me engajando mais em causas socioambientais, né? Fui tendo realmente um interesse muito grande por trabalhos, né? Como compostagem, agrofloresta. De entender, porque, beleza, eu tava lá no consultório e prescrevendo coisas. Eu tô, né, no consultório prescrevendo coisas, indicando coisas. Mas eu comecei a pensar, mas da onde vêm essas coisas, né? Então, o meu interesse por como os alimentos são cultivados, como o nosso planeta está sendo impactado, foi crescendo. E aí eu fui encontrando, né, ciências e, enfim, fui descobrindo esse lugar dos sistemas alimentares que foi me interessando. E, enfim, aí eu tenho interesse hoje de estudar mais para esse lado, né? Acho que a gente fala muito, na área da saúde você nunca para de estudar. Eu acho que em qualquer área, né? Mas, enfim, hoje em dia eu penso muito em estudar mais voltado, assim, para alternativas de sustentabilidade, né? De regeneração do nosso planeta pelo sistema alimentar. Que é muito importante, é tudo muito conectado. A comida que é cultivada é fundamental para a saúde do planeta e para a nossa saúde. Então, é todo muito conectado. E sobre os produtos orgânicos, eu li uma pesquisa, um estudo científico que mensurou as componentes de vitaminas, de sais minerais dos produtos orgânicos e dos produtos não orgânicos, convencionais, agrotóxicos. E esse estudo observou que os orgânicos têm, em média, 50% mais de substâncias. Você sabia disso? Sabia disso porque na nutrição funcional a gente estuda bastante quanto à questão dos orgânicos, né? De outras formas de cultivo e tudo mais. Tem muito a ver com aquilo que eu estava falando de um ambiente favorável para aquele alimento crescer e principalmente com um solo saudável, né? Então, hoje, inclusive, uma coisa que me interessa muito de estudar é cada vez mais quanto ao solo, porque quanto mais a gente tem esse cultivo convencional, cheio de toxinas, de fertilizantes, de agrotóxicos, mais a gente está danificando o nosso solo, né? E quanto mais também a gente tem os problemas ambientais acontecendo, né? Que nosso planeta tá dando sinais aí, né? Então, chuvarada para cá, tempestade para lá, e aquecimento global, enfim, várias coisas acontecendo, mas a gente tá danificando. E esse solo que é danificado, ele não tem nutriente suficiente para o alimento, né? Então, são vários alimentos, por isso que, inclusive, me veio muito em consultas, assim, esses insights de eu preciso aprender um pouco mais sobre da onde vêm os alimentos, porque eu penso, às vezes, assim, nossa, eu tô passando aqui, né? A pessoa tá comendo isso, mas eu não tenho garantia que esses alimentos têm os nutrientes. E justamente porque o nosso meio ambiente, as formas de cultivo não estão muito saudáveis, né? E aí esse solo que não tem nutriente suficiente para o alimento crescer e captar, não tem garantia de que tenha realmente essas vitaminas e minerais. E aí já num cultivo de orgânicos, onde a gente tem uma preservação da natureza, uma conservação do solo, né, uma biodiversidade também acontecendo, a gente vai ter um ambiente muito mais fértil nesse sentido de propensão de mais compostos bioativos, como eu falei, mas também de vitaminas e minerais. Então, onde você compra produtos orgânicos aqui? eu gosto muito de comprar no Parque da Água Branca, na feira da AAO, a Associação dos Orgânicos. É lá que geralmente eu compro. Quando é? Tem de terça-feira e de sábado e domingo.
lá no Parque da Água Branca, sempre. Antes tinha uma outra também no Vila Lobos, se eu não me engano, mas essa é a que eu conheço e indico. Eu indico também muito para os pacientes as caixas de orgânicos. Ah, sì, te queria porque perguntar isso. hoje em dia, assim, tem muitas pessoas que não têm tempo de ir na feira, essa é a realidade. Então, se a feira chegar até a sua porta, talvez fique mais fácil de você comer mais vegetais. Inclusive, acho que é muito interessante porque a cesta tem uma diversidade, né? Não é sempre a Sim. mesma. Isso é super legal. Assim, tem caixas que você consegue selecionar o que você Sim. quer. E tem caixas que você pode Não deixar. pode. Você pode deixar Escolher, e aí sim. vem o que vier. Tem pacientes que se incomodam um pouco, tem pessoas que não gostam de ser surpreendidas, vamos dizer assim. Eu acho o máximo. Eu antes, né, de passar o tempo fora, né, que ano passado eu fiquei um tempo lá na Itália, mas antes da minha viagem eu tava consumindo bastante de caixas de orgânicos e eu achava o máximo quando chegava a caixa e eu ia abrir e descobrir o que Surpresa. tinha. E justamente tem muito a ver com aquilo que eu tava falando da sazonalidade dos alimentos, Claro. daquilo que tá melhor da época e tudo mais. Então eu achava o máximo. Mas tem caixas que você consegue selecionar, tem várias empresas, assim, que fazem esse trabalho, então Você é bem assinou legal. com quem? Eu tava fazendo com o Mercado Diferente. Você sabe que parou a operação? Parou a operação? Mentira. Fiquei chocado. Fiquei chocado para a operação Nossa. agora, final de dezembro de Caramba. 2024. O que será que aconteceu? Eu li um pouco, basicamente no mundo das startups se fala que queimaram na caixa, queimaram dinheiro, mas eles tiveram investimentos por 45 milhões de reais nos últimos 3 anos e 9 milhões de reais de investimento há 10 meses. Então foi uma má gestão, uma previsão errada. Eu fui lá, sou muito curioso em ver, porque eu amo o mundo dos produtos orgânicos, as empresas, essas startups de cestas de orgânico, acho maravilhosas. E fui lá a ler as avaliações dos clientes e muitos protestavam porque não conseguiam falar com um atendente humano. E isso deixava as pessoas loucas. E muitos erros de cobranças que acontecem, porque nós na Relixo também cometemos erros. Aconteceu Sim. que nós chegamos em casa, chegamos atrasados. Acontece. Acontece. Mas é importante porque você, como são os outros clientes, sabem que tem uma pessoa, duas Sim. pessoas, 3 pessoas que estão lá humanas, trabalhando, respondendo. E eu acredito que isso faça muita diferença. Nossa, com certeza. Eu sempre falo desses assuntos quando é coisa de banco, por exemplo. Eu tenho banco que ainda tem coisa física, mas eu fico meio apavorada com esses bancos que são só digitais. Você tem que falar com robô. Tem problemas que não adianta. Você tem que falar com o ser humano, explicar aquilo que está acontecendo. Sobretudo se o robô não resolve o problema. Não porque resolve. Se o robô resolve Tá tudo bem, né? Se não resolve, eu preciso de alguém, né? Alguém que me verdade. entenda. Então a pessoa Nossa, fica louca. mas que curioso, é triste porque a proposta era muito boa. Era um serviço super legal e eu achava que eles eram enormes, assim, porque... Não, eles eram enormes. Assim, pelo menos no meu algoritmo, vamos dizer assim, no meu nicho, eu via muitas pessoas que consumiam deles, enfim, inclusive criação de conteúdo, várias coisas. Eu mesma já trabalhei com eles. Que pena! Sim. Conheceu outras empresas? Conheço a Raízes. Eu A também. Raízes também é bem legal. Lá em Floripa, eu conheço a Muvuca Agroflorestal, que também é uma empresa bem legal. E aqui eu também conheço em Osasco a Ecoze, que é uma empresa já bem menorzinha, assim, de produtores locais, que, enfim, também é bem legal. Mas são essas, assim, que me vêm à mente no primeiro momento. E agora você prefere ir na feira? Gosta de ir? Eu gosto. Eu Pra também, mim, adoro. feira é um evento. Os produtores são os meus amigos. Já chego lá, falo oi pra um, oi pra outro, como um bolo lá e vejo tal coisa. Eu adoro ir na feira. São todos orgânicos. São todos orgânicos lá.
Inclusive, hoje em dia, no nosso país, a produção de orgânicos vem muito pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Então, lá na Feira de Orgânicos do Parque da Água Branca, muitos deles vêm desse movimento. E, enfim, é bem interessante também ir atrás um pouco e conhecer os produtores, sabe? Então é terça, sábado e domingo. domingo. Que faixa horária? Então, geralmente é até meio-dia, 1 hora, eu acho. Aí eu não sei exatamente que horas começa, mas deve ser umas 7, 8, né? Horário assim de feira. Se eu não me engano, de terça também tem à noite. Mas aí eu não sei se eu tô falando besteira. Melhor confirmar. Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. E tem online no Instagram, tem um perfil? Tem no Instagram, tem AAO. Daí você consegue encontrar. Inclusive, uma alternativa super legal que eu sempre passo para os pacientes, tem um site. Agora eu esqueci qual que é o nome é Instituto alguma coisa, mas que dá para encontrar, depois qualquer coisa eu te passo pra gente compartilhar o link, é um mapa de feira de orgânicos. Isso é super legal, porque assim, não importa onde você estiver, deve ter produtores de orgânicos perto de você. Com certeza. Basta você ir atrás. Porque na realidade é muito mais complexo cultivar com agrotóxicos que sem agrotóxicos. Exato. Sabe, é uma coisa nova. Isso é verdade. Então, qualquer lugar tem pessoas que ainda cultivam sem utilizar esses produtos. Mas verdade. eu queria falar uma coisa. Então, se nós temos... Já faltam só 5 minutos. Obrigado, Maurício. O tempo voa aqui. Boa. Se os orgânicos têm, em média, 50% mais de substâncias nutrientes, se o preço dos orgânicos é até os 50% mais caro, tudo bem. A ideia é que nós comemos para ter os nutrientes, para ser vivos, ativos e em saúde. Então, temos que comer um pouco menos, porque um grande problema que temos a nível da sociedade é a obesidade, que comemos demais. O prato feito e comercial aqui no Brasil são enormes, né? Então, comer um pouco menos, de qualidade maior, orgânica. Então, até 50% de preço maior está tudo bem, né? Deveria ser, né? Quando acho que a gente leva essa informação, né, traz a consciência, daí quando você entende o valor, né, desse preço, eu acho que você se torna mais propenso a comprar. É claro que, né, com a realidade do nosso país e com as pessoas, por exemplo, salário mínimo. Claro, é difícil. Não tem como a gente sustentar Claro, alimentação orgânica. Mas, quando a gente pega pessoas que têm, né, a possibilidade de comprar e só não compram porque não vem o valor desse preço e principalmente a acessibilidade disso. Porque se você for no mercado, não vai ser só 50% mais, não, vai muito ser mais. Nos muito mercados, mais. como pão de açúcar, estes aqui de ricos, é muito mais alto. Não tem como. Então, encontrar esses lugares e daí também tá o nosso trabalho e principalmente eu, né, como nutricionista, de levar essa informação, levar esse caminho, Claro. né, para a pessoa entender não só a consciência disso, mas também como, onde, quando, né, como fazer. Conhece o Instituto Shaw? Conheço o Instituto Chão, tinha esquecido deles também. Vai lá, de vez em quando. Ótimo lá. É que pra mim não é tão perto quanto é o... Também os preços lá são incríveis. Ótimo. Às vezes são mais em conta de mercados tradicionais. Com certeza. Lá é um lugar maravilhoso também pra gente indicar. Instituto Baru, Instituto Feira Livres, que são gêmeos. Um está no Butantã, o outro está na República, no centro. E são o mesmo conceito, maravilhoso. Que legal, né? Juliana, quer falar um pouco onde as pessoas podem te encontrar? Claro! Bom, acho que o lugar mais fácil de me encontrar é no Instagram. Então, meu Instagram é Juliana Baroncelli. Por lá você consegue, né, encontrar as informações sobre o meu trabalho. Também tem bastante conteúdo, né? A gente também cria conteúdos super legais, então ajudem a gente, né, engajando. E, enfim, nossa forma de também levar a informação é através do Instagram. E se quiser me contatar, pode me mandar mensagem que eu terei um prazer enorme de conversar. Queria te falar uma coisa, ainda temos 2 minutos, espero, que muitos dos nossos clientes que têm o Baldino em casa falam que eles estão tendo uma consciência do que comem.
Estão observando o tipo de comida. Estão aumentando a comida in natura. Porque daí dá vontade de encher o baldinho. Pode E ser o por baldinho isso? só vai comida de verdade, né? Ele só vai vegetais, frutas, legumes, verduras. Isso faz muito sentido. Eu acho que é parte também dessa consciência, essa autopercepção daquilo que você come. Inclusive, quando os pacientes começam o acompanhamento nutricional, eu falo que é como se fosse um caminho de autoconhecimento. Porque aquilo que às vezes antes estava escondido ou era de rotina, você não prestava atenção, você começa a prestar atenção. Então, é desde o teu cocô lá, como é que sai, até aquilo que você vai comprar no mercado, até para onde vai também esses alimentos. Então, eu acho que quando tem essa... Você se sente parte, né, desse momento, né? Você vê ali seus alimentos indo embora, você faz a compostagem, né? Você se conecta com isso, você começa a também trazer para consciência o antes, né? Então, aquilo que Exato. você come, para onde vai, como é que é. Legal. Juliana, temos que fazer um outro episódio, mas antes tenho essa Sim. curiosidade que me está aqui. Uma beterraba é uma cenoura. Tem pouco açúcar, né? Crua. Crua, mas mais ou menos. Mas se cozidas, produzem muito mais açúcar. É verdade ou não? Não é verdade isso. Não é verdade Não. isso? Então Não tenho dados científicos quanto a isso. Uma coisa que é fato é quando a gente cozinha, a gente deixa o amido mais fácil de digerir. Então, muitas coisas que antes, né, eram amidos resistentes ficam mais fáceis. Então, talvez essa ideia de açúcar, né? Amido é uma fonte de glicose, que também é considerado um açúcar. Então, acho que venha dessa ideia. O alimento não muda se a gente cozinha, muda a digestão dele. Ok, então faz... se absorve mais rapidamente. faz então, mais pode ser sentido. para o pico glicêmico. Exato. Você consegue digerir e aí, consequentemente, absorver com mais facilidade do que o alimento cru. Então, faz sentido. Temos que encerrar. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a você, Até a foi um próxima. prazer. Até a próxima.